nenhuma doutrina nasce pronta e acabada. Mas elas são fruto de um desenvolvimento ao longo dos anos. Elas são fruto de muitas pessoas que se debruçaram e estudaram a palavra de Deus. E como nós falamos na aula passada, muitos falharam. E na tentativa de simplificar a explicação da Trindade, produziram graves heresias. Mas muitos trouxeram excelentes contribuições que nós usamos até hoje com relação à Trindade Santa. Então vamos ver essa relação da Trindade com os primeiros pais da Igreja. Muitos deles teologizaram a respeito da Trindade Santa ainda no século II, século III. Começaram a pensar sobre a Trindade Santa, como já mencionei também anteriormente, numa tentativa de responder a vários questionamentos que a Bíblia nos apresenta, principalmente relacionados à pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais a doutrina de Jesus se desenvolvia, paralelamente se desenvolvia a doutrina da Trindade, para poder explicar a pessoa de Jesus e a sua relação com o Pai. E nós vemos então um dos primeiros pais da Igreja que teologizou sobre a Trindade foi Justino Mártir. Justino foi um dos primeiros apologistas cristãos, um dos primeiros a defender a fé cristã logo depois dos apóstolos. Ele afirmou sobre a Trindade: o mais verdadeiro Deus e o Pai da Justiça, nós o cultuamos e adoramos o Filho que veio dele e nos ensinou estas coisas, junto com o exército de anjos bons que o seguem, e o Espírito Santo. Então nós vemos que Justino já começou a tratar da questão das três pessoas da Trindade ainda no século II, logo após a morte dos apóstolos. Um outro teólogo, um outro pai da Igreja que também teologizou sobre esse assunto foi Irineu. Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, e depois se tornou bispo de Lyon. Ele afirmou sobre a Trindade essas palavras: a Igreja, embora dispersa por todo o mundo, até mesmo aos confins da terra, recebe dos apóstolos e dos discípulos deste a fé em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar e de todas as coisas que nele estão, e em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou para a nossa salvação, e no Espírito Santo. Então, mais um pai da Igreja que já começou a pensar, começou a meditar a respeito da Trindade. Outro pai da Igreja que teologizou sobre esse assunto foi Tertuliano. Tertuliano, um apologista e teólogo africano, como nós já dissemos, foi o primeiro a usar a expressão Trindade. Embora a Trindade tenha sido ensinada em todo o Novo Testamento e também o seu vislumbre aparece no Antigo Testamento, ele declarou: definimos que há dois, o Pai e o Filho, e três com o Espírito Santo. E este número se faz pelo padrão da salvação, que provoca unidade na Trindade, relacionando os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três, não em dignidade, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em tipo. Eles são de uma substância e poder, porque há um Deus, de quem estes graus, formas e tipos recaem no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos que os pais da Igreja, ainda no século II, logo após a morte dos apóstolos, começaram a racionalizar, começaram a teologizar a respeito da Trindade e nos trouxeram muitas contribuições que são válidas, algumas delas, até o dia de hoje. A Trindade também foi assunto tratado em muitos concílios durante a história da Igreja.
Muitos teólogos se reuniram para debater, para tentar solucionar questões a respeito da Trindade Santa. No chamado Credo Apostólico, nós temos a seguinte afirmação: a Trindade está inclusa no Credo Apostólico que, em sua antiga forma romana, declara: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho unigênito, nosso Salvador, e no Espírito Santo. Então nós vemos que o concílio, o Credo Apostólico, já mencionava as três pessoas da Trindade. No concílio de Constantinopla, um grande concílio ecumênico, declarou como norma para a ortodoxia a seguinte frase: creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, único, unigênito Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos, luz de luz, o próprio Deus do próprio Deus, gerado não feito, sendo de uma substância com o Pai. E creio no Espírito Santo, o Deus e doador da vida. Então, no Concílio de Constantinopla, já se falava, já se teologizava a respeito da Santa Trindade. Mas também essa doutrina, ela percorreu a Idade Média. Muitos teólogos da Idade Média, do medievo, trabalharam a questão da Trindade, teologizaram a respeito desse assunto. Um dos mais importantes dele foi Agostinho de Hipona. Ele vai declarar o seguinte sobre a Trindade: que não se suponha que nesta Trindade haja separação em relação a tempo ou lugar, mas que estes três são iguais e coeternos e absolutamente de uma natureza, e que as criaturas foram feitas não alguma pelo Pai, algumas pelo Filho e algumas pelo Espírito Santo, mas que cada uma e todas que foram ou agora são criadas subsistem na Trindade como seu Criador, e que ninguém é salvo pelo Pai sem o Filho e o Espírito Santo, ou pelo Filho sem o Pai e o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo sem o Pai e o Filho, mas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. O único verdadeiro e verdadeiramente imortal, quer dizer, absolutamente imutável Deus. Então nós vemos aqui Agostinho já falando a respeito da Trindade, contribuindo para a salvação, para a criação e para todas as coisas que se fizeram. Esse desenvolvimento de Agostinho foi muito importante. Temos também um outro teólogo muito importante na Idade Média, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino declarou: se havia alguma desigualdade nas pessoas divinas, elas não teriam a mesma essência, e assim as três pessoas não seriam um Deus, o que é impossível. Portanto, temos de admitir igualdade entre as pessoas divinas. Então, nós falamos isso lá no início. As pessoas divinas estão em pé de igualdade. Não há subordinacionismo na Trindade. Um não está abaixo do outro, mas eles são equivalentes em essência e em atributos. E aqui Tomás de Aquino já começou a racionalizar essa ideia. Nós tivemos talvez um último desenvolvimento com relação à Trindade, um último grande desenvolvimento, na época da Reforma Protestante. Martinho Lutero, pai da Reforma, ele nos dizia: Cristo mostra vigorosamente que o Espírito Santo é uma pessoa separada e distinta de si mesmo. Um que não é o Pai ou o Filho, pois todas essas expressões obviamente se referem a uma pessoa separada. O Consolador que virá, repetindo: tudo que tiver ouvido, isso vos anunciará. João 16,13. Se ele tem de vir, ou como ele disse acima, ser enviado ou proceder, repetindo:
se ele tem de ouvir e falar, ele certamente tem de ser alguém. Agora, é claro, que ele não é o Pai, porque o Pai nem vem, nem é enviado. Nem ele é o Filho que já veio e agora retorna ao Pai, de quem o Espírito Santo tem de pregar e a quem ele tem de glorificar. Então aqui Martinho Lutero deixando claro a separação das três pessoas da Trindade, as suas funções. Nós temos também João Calvino, um outro grande reformador, que vai declarar o seguinte: porque o Pai, embora distinguido pelas suas próprias propriedades peculiares, se expressou completamente no Filho, dizemos com razão perfeita ter rendido a sua pessoa manifesta nele. E isto concorda habilmente com o que é imediatamente acrescentado, a saber que ele é o resplendor da glória. Hebreus 13. A conclusão justa das palavras do apóstolo é que há uma substância, hipóstase, do Pai que brilha refulgente no Filho. Disto, repetindo, é fácil deduzir que há uma substância do Filho que o distingue do Pai. O mesmo ocorre com o Espírito Santo, porque provaremos imediatamente que ele é Deus e que ele tem uma substância separada do Pai. Bom, o que nós podemos dizer aqui é que depois da Reforma Protestante, não houve mais nenhum grande desenvolvimento a respeito da doutrina da Trindade. O que nós encontramos a partir daí são repetições, são formulações que já foram trazidas, ou até erros em cima de formulações antigas. Então, o último grande desenvolvimento a respeito da Trindade aconteceu durante a Reforma Protestante. Bom, o último assunto que nós temos a respeito dessa doutrina é chamado de expressão filioque, que significa do latim e do filho. O credo niceno afirma que o Espírito Santo procede do Pai. Um concílio regional de Toledo, na Espanha, afirmava que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque. Bom, aos poucos a expressão filioque ela foi ganhando aceitação geral. A igreja começou a aceitar a ideia de que o Espírito Santo procederia, ou procede, do Pai e do Filho. E isso causou, então, uma grande controvérsia na história da igreja. A igreja do Oriente começou a defender que o Espírito Santo procede apenas do Pai, seguindo o credo niceno. A igreja do Ocidente adotou o credo regional da Espanha, de Toledo, e afirmou que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Bom, obviamente haviam algumas questões políticas, algumas questões por trás, nos bastidores dessa controvérsia. E por causa dessa controvérsia, ou foi usado essa controvérsia para se justificar, o primeiro cisma na igreja cristã. A igreja cristã do Oriente se dividiu da igreja cristã do Ocidente. E como justificativa foi usado a expressão filioque. Então a procedência do Espírito Santo foi usada como justificativa para separação na igreja. Obviamente, haviam outros motivos que levaram a isso. Mas a Bíblia parece que não é muito clara com relação a esse assunto, mas uma breve análise a gente consegue chegar, talvez, a quem, entre aspas, teria razão nessa história. Bom, em João 14, versículo 26, diz que o Pai enviará o Filho.
Então, esse versículo estaria dando razão à igreja oriental. Mas em João 16,7, diz que o Filho enviará o Espírito. Então, estaria dando razão à igreja ocidental. E em João 15,26, diz que o Filho, juntamente com o Pai, envia o Espírito Santo ao mundo. Então, nós vemos que há 2 versículos confirmando que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, parece-me que a palavra de Deus, de maneira indireta, confirma o que foi dito pela igreja do Ocidente. Mas essa questão não é motivo suficiente para trazer uma divisão, cisma tão grande na igreja. Mas foi usado como argumento para que isso acontecesse. A formulação oriental ocorre o perigo de sugerir uma distância desnatural entre o Filho e o Espírito Santo. Então, afirmar que o Espírito procede somente do Pai acaba distanciando a pessoa do Filho da pessoa do Espírito. Parece que não há uma relação mais aproximada entre eles. E isso é desnatural. A controvérsia tocava, em última análise, num ponto doutrinário tão obscuro que certamente não justificaria a divisão dentro da igreja. Isso acontece até hoje, meus irmãos. Muitas vezes, pontos obscuros, pontos que não são tão importantes ou não são essenciais para a salvação, acabam sendo usados como justificativa para haver um racha na igreja. Quando, na verdade, o que está por trás são interesses humanos, interesses até políticos dentro da igreja. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos essa jornada de 3 lições a respeito da Trindade Santa. Eu espero que tenha sido de grande proveito para os irmãos, que os irmãos tenham absorvido alguma coisa. E, é claro, nosso objetivo aqui não é saber tudo a respeito dessa doutrina, mas é pelo menos esclarecer alguns pontos, que nós possamos ter clareza e, principalmente, que nós possamos nos defender contra as heresias que aparecem volta e meia na igreja. Que possamos estar firmados cada dia mais na palavra de Deus, que ela venha a ser realmente nossa única regra de fé e prática. Então, meus queridos, Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Fiquem na paz de Cristo e prossigam estudando a palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.